A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM e também do programa O Espiritismo está no ar. Uma onda de amor e luz em seu rádio. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira. Desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Convidando mais uma vez para o Festival de Caldos, que acontecerá na Casa Espírita Maria de Nazaré, que fica na Rua Diogo Álvares, número 133. É a rua da praça do bairro Benfica. Isso será no dia 25, próximo. Valor dos ingressos, R$ 25. Nós teremos canjiquinha, caldo de mandioca, canjica doce e muito mais. Venham para cá confraternizar conosco. O horário é de 18 às 20 horas. É um momento de refazimento, de troca de afeto, de carinho. E aproveitando a noite fria para deliciarmos com caldos quentes. Estão todos convidados. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, você, ouvinte da Rádio Clube FM. Mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar. Uma onda de amor e luz em seu rádio. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre o que procede do coração. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801-2675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Por trás de todo ato de crueldade, sempre existe um pedido de socorro. Precisamos escutar esse apelo inarticulado e dissolver a violência com nossos gestos de amor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o que procede do coração. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, no item 8, diz assim: escutai e compreendei bem isto. Mas não é o que entra na boca que macula o homem, mas é o que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Está registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 15, no versículo 11. Dentre os velhos inimigos a burilhar na caminhada evolutiva, as tendências que assinalam o nosso estágio de aprendizado espiritual constituem fortes impulsos da alma que desviam o ser do seu trajeto natural na aquisição das virtudes. Isso é um fato interessante, porque o que entra pela boca virá dejeto, será lançado em local escuso, mas o que sai da boca, ele procede do coração, e a língua ferina do homem causam contendas, dificuldades, guerras e uma série de outros problemas. Por isso que Jesus disse: não se inquieteis com o que entra, mas com o que sai. Né?
tendências são inclinações, pendores que determinam algumas características comportamentais da personalidade. Muitas delas foram adquiridas em várias etapas reencarnatórias e sedimentam o sistema de valores com o qual a criatura faz suas escolhas da rotina da existência. Livre-arbítrio, escolhas, de cada um. Entre essas inclinações, vamos encontrar a adoração exterior como sendo hábito profundamente arraigado na mente, determinando forte vocação para a ritualização, o místico e a valorização de tradições religiosas através da qual o homem faz seu encontro com Deus. E é muito natural que nos dias atuais as manifestações exteriores em relação à divindade prevaleçam na humanidade terrena, considerando que seu trajeto espiritual se encontra bem mais perto da animalidade do que da angelitude. Fato, a gente também comenta sempre aqui, nós estamos mais próximos da animalidade, porque estamos apenas no segundo estágio da evolução humana. Estamos agora no mundo de provas e expiações e deixamos de ser um mundo primitivo, caminhando ao longo do milênio para uma terceira fase, que é o mundo de regeneração. Então, estamos mais próximos da animalidade e isso é fato, Trânsito brasileiro, por exemplo, você nota isso o tempo inteiro. Basta uma fechadinha de carro ali para as garras do homem velho aparecer imediatamente. As reações são instantâneas. Enquanto que a angelitude, que deveria ser o nosso objetivo realmente, de conter as nossas ações menos sã, de conter as nossas línguas. Então, infelizmente, ainda estamos próximos demasiadamente do estágio de animalidade. Nesse sentido, é interessante analisar que mesmo nas fileiras da doutrina da fé raciocinada, ou seja, a doutrina espírita, encontra-se a maioria dos seus adeptos engalfinhados em vigorosas remanescências que fazem parte das movimentações da alma nas vivências das religiões tradicionais. Atrofiamento de raciocínio, supervalorização dos valores institucionais, engessamento de conceitos, sensação de missionarismo religioso, atitude de supremacia da verdade, idolatria a seres superiores, não a imagem de santos, não temos mais isso, mas idolatramos pessoas, que na verdade é a mesma coisa ou até pior. Submissão de conveniência a líderes, colocando a pessoa num pedestal como se ele fosse um ser tão superior. Condutas puritanas perante a sociedade e seus costumes, cultivo de comportamento moralistas, confusão entre pureza exterior e renovação íntima. Essas são algumas tendências que se apresentam junto aos nossos celeiros espíritas, remanescentes de fortes contradições psíquicas. Então, observemos, estou chamando a atenção de nós espiritistas. Semelhantes caracteres imprimiram um padrão de práticas e conceitos no movimento espírita que, de alguma forma, estipulam referências a serem adotadas pelos seus seguidores. Com todo respeito e fraternidade, necessitamos urgentemente ter a coragem de avaliar com sinceridade as influências éticas perniciosas dessas tendências no quadro de nossas vivências espiritistas. São reflexos inevitáveis do crescimento evolutivo que ninguém pode negar, mas daí a aceitá-las sem quaisquer esforços de melhoria é conveniência e pusilanimidade. Ou seja, não temos que aceitar tudo. E a doutrina gosta de afirmar isso. Não é porque nos livros estão escritos espírita que você tem que acatá-lo em 100%. Porque tem uma enxurrada de livros aí que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Apenas um título. Torná-las uma referência religiosa pela qual se deva reconhecer o verdadeiro seguidor do espiritismo. É uma atitude recheada de ancestralismos e hipocrisia. E está claro. Conhece-se o verdadeiro espírita, aquele que se esforça para domar as suas más tendências, suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírita, não é um ser perfeito, puro, santo, não, porque nós não somos. Mas é aquele que empenha o tempo inteiro em se melhorar. Não é?
A comunidade espírita, que tantas benfeitorias tem prestado ao mundo, carece de uma reavaliação global em sua estrutura, no que tange a noção do comportamento. Convém que os líderes mais sensibilizados instiguem a formação da cultura da franqueza com fraternidade e clareza, no intuito de estabelecer uma oxigenação na sementeira para a obtenção de mais qualidades dos frutos. Na segunda-feira, eu fiz uma palestra na Sociedade Espírita Paz e Amor, no bairro de Lourdes. E estarei lá novamente na segunda-feira próxima para uma apresentação musical. Faço parte de um coral, vamos cantar, porque a instituição estará aniversariando. E nessa palestra de segunda-feira eu tive a oportunidade de dizer de que o Espiritismo não oferece para ninguém curas milagrosas, de comunicação de espíritos ao bel prazer. E muitas pessoas ainda confundem a doutrina espírita com outras práticas. O Espiritismo é uma fé raciocinada, uma doutrina que tem como base a ciência, a filosofia e a religião. Então não peça ao Espiritismo o que ele não possui, né? Muitos companheiros, os quais merecem a nossa compreensão, costumam disseminar a concepção de que tudo deve correr conforme os acontecimentos e justificam-se com a frase: se fazendo assim está dando certo, por que mudar? Eu tive um problema aqui nessa mesma casa que eu frequento, porque, discordando de um companheiro, ele disse: não, na casa da é assim. Não tem que ser assim, o Espiritismo não é achismo. Prestemos atenção, não é achismo. Tem que ter base sólida, conceitos verdadeiros, fonte de pesquisas honestas, para que você responda: ó, está aqui, baseados na obra tal. Não é porque eu acho. Em verdade, o que deveríamos pensar é: se fazendo assim, estamos colhendo algo. Então, quando não colheríamos se fizéssemos melhor, se nos abríssemos às renovações que ora reclamas, devemos reclamar menos e trabalhar mais. Há uma acomodação lamentável que precisa ser aferida. A noção espírita de comprometimento foi assintosamente assaltada pelas velhas tendências de conseguir o máximo fazendo o mínimo. É a devoção exterior, a influência marcante da personalidade impregnada de religiosismo estéril, querendo tomar conta da cabeça e do coração daqueles que estão sendo chamados a novos e mais altaneiros compromissos na espiritualização de si mesmos e da comunidade onde florescem. Frágil padrão de validação da conduta espírita tem tomado conta dos costumes entre os idealistas. Enraizou-se o axioma: espírita faz isso e não faz aquilo, que tenta enquadrar o valor das ações em estereótipos de insustentável bom senso. Estereótipos, como seria óbvio, que sofrem as fantasias do homem velho, habituado a sempre rechear com facilidades os seus caminhos em direção ao Pai, a fim de não ter que enfrentar e assumir a árdua batalha contra as suas ilusões enfermiças. É assim que vamos notando uma supervalorização em coisas como a não adoção de alimentação carnívora, a impropriedade de frequentar certos ambientes sociais, a fuga da ação política, a análise da vida dissociada das ciências e conquistas humanas, a interminável procura do passe como instrumento de melhoria espiritual ao longo de anos a fio, não chorar em velórios, distanciamento da riqueza como se fosse um mal em si mesma, sem o carregado como sinônimo de responsabilidade, silêncio tumular nos ambientes espíritas. Se fumar, não é espírita. Se separar matrimonialmente, tem a reencarnação fracassada. Se ingerir alcoólicos, não pode ser considerado alguém em reforma. Se for homossexual, não pode entrar no centro. E assim prosseguem as idiosincrasias que são estipuladas umas aqui, outras acolá.
Absolutamente não devemos desprezar o valor de todas essas questões, quando bem orientadas para o bom senso e a lógica. Entretanto, nenhuma dessas posturas é referência segura sobre a qualidade de nossos sentimentos. O que parte do coração, o que sai do coração e passa pela boca é o critério de validação de nossa realidade espiritual. Por ele se conhece a verdadeira pureza. A pureza interior, que é determinada pela forma como sentimos a vida que nos rodeia. E sobre esse assunto, só temos condições de avaliar o que se passa no nosso íntimo, jamais o que vai no coração do outro. Sem dúvida alguma, a pureza exterior pode ser um ensaio, um primeiro passo para o ingresso definitivo da verdade em nosso coração. Todavia, amigos de ideal, pensemos se não estamos passando tempo demais na confortável zona do desculpismo, desejosos de facilitar para a consciência nossa noção sobre o que é ser espírita. Quem muito recebeu, muito será pedido. Em conclusão, convenhamos que há muitos companheiros queridos do nosso ideário satisfeitos com o fato de apenas evitarem o mal. Entretanto, estejamos alerta para a única referência ética que servirá a cada um de nós no reino da alma liberta da vida física. Fazer todo o bem que pudermos no alcance de nossas forças. Para isso, somente trabalhando por uma intensa metamorfose nos reinos do coração, de onde procedem todos os males. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus, precisamente, o que necessitamos, e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas priva-nos do que nos seria prejudicial. Essa mensagem está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11. É a sábia providência. A natureza nos leva ao esquecimento do passado exatamente para aprendermos a descobrir em nosso mundo interior as razões profundas de nossos procedimentos através da análise dos pendores e impulsos, interesses e atrações que formam o conjunto de nossas reações, denominadas tendências. A natureza nos presenteia com o mecanismo natural do esquecimento para que tenhamos a mínima chance e condição de elaborarmos essa autorreflexão, descobrirmos as motivações que sustentam nossos vícios milenares e conseguirmos a formação de reflexos afetivos novos. Com a presença das recordações claras sobre os acontecimentos pretéritos, a mente estacionaria na vergonha e no remorso, no rancor e na mágoa, sem um campo propício para o recomeço, estabelecendo torvelinhos de desequilíbrio, como os dramas que são narrados pelas vias psicográficas da literatura espírita. Agenor Pereira, devotado ceareiro espírita, encontrava-se desalentado com seus progressos na melhoria espiritual. Ansiava por ser alguém mais nobre e não cultivar sentimentos ruins ou permitir-se impulsos que lhe oneravam consciencialmente. Fazia comparações com outros confrades e sentia-se o pior de todos face às vitórias ou ao estágio de alegria que demonstravam frente à vida. Pensava ser o mais hipócrita dos espíritas, angustiava-se com a ideia de ter tanto conhecimento e fazer tão pouco. Desanimado consigo mesmo, após um momento de crise, pediu ajuda aos bondosos guias espirituais. Ao anoitecer, fizeram uma prece de desabafo, apresentando ao Pai o seu cansaço com a reforma interior. Ao sair do corpo físico, foi levado por seu amigo familiar a uma caverna escura e fétida, na qual arrastavam-se diversos sofredores no lamaçal psíquico do vício. Agenor teve um súbito desfalecimento e foi então, por sua vez, conduzido ao Hospital Esperança. Após recuperar-se, foi-lhe dado a oportunidade de consultar uma resumida ficha que dava notas sobre suas vivências reencarnatórias, o que passou a ler nos seguintes termos: Agenor Pereira, agora
reencarnado, peregrinou nas últimas 6 existências por lamentáveis falências no terreno do sexo e da infidelidade afetiva. Somando-se o tempo entre encarnações e desencarnações, esse período já conta 600 anos de viciações, desvarios e desenlaces prematuros. Foi retirado da caverna das viciações e amparado por equipes socorristas no Hospital Esperança. Sua tendência prejudicou mulheres honradas, corrompeu autoridades para aprisionar maridos traídos, deixou crianças abandonadas em razão da destruição de suas famílias. Sua insanidade provocou ódio e repulsa, crime e infelicidade. Face aos elos que os unem nos tempos, Eurípides Barçanufo avaliou-lhe o regresso ao corpo físico com a condição de ser a última existência, com certas concessões para o crescimento em clima provacional educativo. Sua grande meta existencial nesta última chance seria vencer suas tendências aventureiras e imaturas. Conhecerá a doutrina espírita, receberá uma companheira confidente e terá as regalias de um lar em paz. Sua única e essencial vitória será o controle de suas impulsões maléficas, a fim de que seja, em posteriores existências, recambiado ao proscênio dos crimes cometidos na reedificação das almas que prejudicou. Na medida em que Agenor lia a ficha, imagens vivas lhe saltavam do campo mental, como se estivesse assistindo às cenas daquilo que fez. Terminada a leitura, um imenso sentimento de paz invadiu-lhe a alma e pôde perceber com clareza que seu anseio de reforma, inspirado em modelos de perfeição espírita, na verdade, estava lhe prejudicando o esforço, estava desejando a santificação. Eis seu erro, regressaria ao corpo mais feliz consigo e, embora não fosse desistir de ser alguém melhor, retiraria contra si mesmo o hábito enfermiço das cobranças injustificáveis e ferrenhas que lhe conduziam ao desânimo e desolação. Pararia com as comparações recheadas de baixa autoestima e buscaria operar uma reavaliação totalmente sua, singular, única. Antes de retornar, consultou seus instrutores sobre os motivos pelos quais havia sido levado àquela caverna fétida. Foi então esclarecido: Agenor, você foi retirado daquele lugar antes do retorno ao corpo, depois de mais de 40 anos de dor. Ali se encontra também a maioria das pessoas a quem prejudicou, presas pelo ódio e más recordações do passado. Certamente, eles dariam tudo para terem um cérebro, a fim de esquecerem o que lhe sucedeu, por um minuto que seja. Diante disso, Agenor ruborizou-se e regressou imediatamente ao corpo. Pensava que, no quanto a misericórdia o havia beneficiado, logo a ele, que se fazia o pivô de um processo de atrocidades. Ao despertar na vida corporal, trazia na alma um novo alento. Não guardava lembranças precisas, mas sabia-se muito amparado. Valorizava agora o seu esforço e desejava abandonar de vez os estereótipos, fazendo o melhor de si. Amava com mais louvor o lar. Guardava na alma a impressão de que uma missão o aguardava para o futuro e concentraria esforço em manter-se íntegro nos seus ideais. Suas sensações e sentimentos são sintetizados na fala sábia do codificador. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto, daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. Que a historieta de nosso Agenor sirva de estímulo a todos nós em transformação. Se não conseguirmos ainda eliminar certos ímpetos inferiores, mas evitamos as atitudes que deles poderiam nascer, guardemos na alma a certeza de que estamos no caminho do crescimento, arando o terreno para uma farta semeadura no futuro. Esperar colher sem plantar é ilusão. Não nos libertaremos dos grilhões de pretérito somente apenas na base de contenção e disciplina. Contudo, esse pode ser um primeiro e muito precioso passo para muitos corações.
Muitos aprendizes, inspirados nas proposituras espíritas, equivocam-se ostensivamente, querem perfeição a baixo custo e entregam-se a reformas de metade. Insatisfeitos com os parcos resultados de seus esforços, atiram-se a autoavaliações impiedosas e descabidas. Terminam em desistência através de fugas bem elaboradas pelas sombras dinâmicas e dotadas de inteligência que residem em sua subconsciência. Sábia providência, o esquecimento do passado outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Com a consciência, temos o rumo correto para aplicarmos o esforço educativo. Com as tendências instintivas, temos as boias sinalizadoras para que saibamos nos conduzir dentro desse rumo. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A outra casa. Passamos boa parte da vida cuidando da casa onde moramos. Limpamos, organizamos, trocamos móveis, consertamos o que quebra. Preocupamos-nos com a aparência, com o conforto, com aquilo que os outros veem quando entram. É natural. A casa externa abriga o corpo e a rotina. Mas existe outra casa, silenciosa, invisível, que muitas vezes deixamos em segundo plano. A nossa casa interior. Certo dia, uma mulher soube que receberia uma visita. Tratava-se de alguém de suas relações há muito tempo não visto. Atividades profissionais em cidades diferentes os haviam distanciado. Nos dias seguintes, ela limpou cada canto da casa. Abriu janelas, retirou o pó acumulado, organizou o que estava fora do lugar. Preparou o melhor quarto, escolheu flores simples, mas cuidadas. Queria que tudo estivesse pronto. Na noite que antecedia sua chegada, porém, ao se sentar em silêncio, percebeu algo inquietante. Havia preparado a casa, mas não o coração. Dentro de si havia ressentimentos guardados, mágoas antigas, palavras que precisava perdoar. A casa estava limpa, a alma não. Essa constatação a levou a lembrar a passagem evangélica em que Jesus visita a casa de Marta e Maria. Enquanto Marta se ocupava com muitos afazeres, Maria escolheu sentar-se aos pés do Mestre. E Jesus, com ternura, alertou a irmã envolta em 1000 tarefas. Estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Um convite suave para compreendermos que mais do que preparar o ambiente externo, é essencial cuidar do nosso interior. É observar pensamentos, sentimentos, atitudes. A reforma íntima não acontece de uma vez como uma grande obra, mas aos poucos. Retirando excessos, consertando rachaduras, iluminando cômodos esquecidos da alma. Organizar a casa interior é descobrir onde se aniam o orgulho, a impaciência, o egoísmo. É substituir a desordem da pressa pela calma da fé. É criar espaço para a humildade, para o perdão, para a paciência. É compreender que amar não é apenas um ideal elevado, mas uma prática cotidiana que reorganiza o nosso mundo íntimo. Quantas horas utilizamos limpando a casa externa? E quanto tempo dedicamos à casa interior? Acolher o Cristo em nós é permitir que seus ensinamentos transformem o ambiente do coração. Onde se instalava a dureza, que ele encontre mansidão. Onde havia mágoa, que encontre disposição para recomeçar. Onde havia sombra, que encontre luz. Porque quando o amor passa a habitar em nós, tudo começa silenciosamente a se iluminar. Quando cuidamos da nossa casa interior, tudo ao redor também se transforma. As relações se tornam mais leves, as dores encontram sentido, a vida ganha direção. Tenhamos em mente, então, que não basta preparar o lugar onde moramos, é preciso preparar o eu que somos e abrir todos os dias a porta do coração para que o Cristo faça morada em nós.
e, pouco a pouco, transformar a própria alma em um lar de paz, onde o bem encontre espaço para permanecer. Pensemos nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, as insanidades físicas são quase sempre traduzidas como somatizações das recordações doentias de ódio, vingança, que mantidas a longo prazo resultam em doenças crônicas. Certamente porque os ressentimentos são destrutivos, a mágoa é corrosiva, causando grandes problemas no corpo somático, uma vez que o espírito está totalmente enfermo. Cuidemos da nossa saúde mental e que Deus os abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa de hoje. Estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz e que Jesus nos abençoe sempre. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para